Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre os que só prejudicam os que as cometem. Por Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. É importante nós entendermos isso aqui, é importante nós entendermos os mecanismos que as leis divinas têm para nós. Então, uma coisa que é importante nós entendermos, muitas das vezes, as pessoas, pela sua posição econômica, por uma série de situações, conseguem esquivar das leis dos homens. Mas existe uma lei inexorável, a lei de Deus. Que até uma certa época da humanidade, os espíritos iam reencarnando meio a revelia, podemos dizer assim, e dava muito trabalho para que a espiritualidade superior pusesse determinados espíritos para expiar suas faltas com rigor. A partir de um determinado momento, começa a se estabelecer um controle mais rigoroso sobre certos espíritos para que eles cometessem menos desmandos. E começa então a entrar-se esses espíritos num processo de regeneração. A partir de 1900, principalmente, o cerco ficou mais apertado, ficou mais justo. E a gente vai vendo que neste último século, apesar de termos tido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os espíritos começam então a passar por determinadas condições na hora de reencarnar. Começa-se a ter alguns limites bem estabelecidos para que as pessoas não cometessem determinados desmandos. E até mesmo a sociedade como um todo ficou mais amadurecida, tomou mais consciência. E aí, as pessoas que estão reencarnando na Terra hoje, essas pessoas que cometeram alguns desatinos foram sendo ajustadas para que entendessem a importância da paz, a importância da confraternização, da caridade e do amor. Mesmo que a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo, o número de pessoas que fazem o bem, o número de pessoas que estão em processo de regeneração, vem aumentando gradativamente ou substancialmente. A partir de um determinado momento, que alguns falam 2020, 2019, 2025, 2057, o processo de regeneração será mais acelerado? A data, para mim, não faz muito sentido. O importante é que, já a partir de agora, a gente vai vendo pessoas tomando posições mais compatíveis com a realidade, mais coerentes, apesar de certas situações estranhas, certas situações adversas, mas as forças que movimentam o poder no mundo vão tomando um novo contorno, uma nova dimensão. E a gente vai vendo que a tendência ao bem, a tendência à conscientização social torna-se maior. E é por isso que nós vamos ver, de agora em diante, cada vez maior o número de pessoas fazendo bem. Por mais que o mal brade as suas lâminas nos últimos momentos das suas possibilidades de agir, a partir de um determinado momento, essas portas vão se fechando. E aí, lembrando que o mal sempre trabalha contra o mal e o bem sempre trabalha a favor do bem. E o mal, por mais que ele tente bloquear as ações do bem, ele cria mecanismos próprios da regeneração, mecanismos próprios de ele próprio cair na própria armadilha. Então, muitas das vezes, a gente vai vendo determinadas situações, por exemplo, envenenamento da água, envenenamento dos alimentos. Como a consciência culpada é aquela que vai sofrer maiores lesões, por mais que ela adote posturas psicológicas de autoafirmação, o mecanismo da justiça divina tem meios de acionar o estáter, dar aquela partida inicial. Começa. E a partir dali vai começando a estabelecer o processo regenerativo. Como isso vai dar? Não sei. Como isso vai dar? Compete à espiritualidade superior tomar as devidas decisões. Mas, lembrem-se, a Terra não vai estar, não é um barco a matroca
Não é um barco que vai navegando pelos mares bravios sob a ação de um vento descontrolado. Pelo contrário, o vento está muito bem controlado. E num dado momento, quanto nós menos esperarmos, nós estaremos nos ajustando. Então a gente sempre fala que dentro das conturbações políticas, dentro das conturbações sociais, o bom cristão ele se mantém neutro, em oração, vigilante, e pede ao Pai amor e misericórdia o suficiente para que todos despertem para Deus. Porque despertar para Deus é aquele momento que o Espírito começa a tomar consciência de si mesmo, começa a entender que ele é um filho de Deus e que ele terá que prestar contas a esse Pai de amor e de misericórdia. E a partir desse momento, ele muda o rumo da sua vida. Ele liga o motor reserva e desvia de todos os precipícios, caminhando na direção da paz, da harmonização íntima e de um encontro dele consigo mesmo, se aproximando de Deus. Num dado momento, nós vamos poder assistir todo o mecanismo da justiça divina, colocando em prática toda a sua força, todo o seu poderio, impulsionando a humanidade para o caminho reto, onde a ética e a moral cristãs irão prevalecer, onde a ética e a moral cristã irão adentrar os corações. Você não quer acreditar? Não seja aquele que esteja semeando espinhos onde você terá que passar descalço. Procure sim semear boas sementes, para que a relva macia e verdejante possa estar tapeteando a estrada por onde você caminhará no seu futuro. Um futuro sempre que transcende o nosso modo de entender, o nosso modo de agir, para buscarmos construir um mundo de paz, de realizações, onde a esperança, a paz e o amor estarão sempre presentes em nossas existências, em nossas vidas, em nossa caminhada. Portanto, a justiça de Deus age sempre para corrigir aqueles que erram, age sempre para corrigir e educar espíritos rebeldes, pondo-os no caminho devido da grande integração universal. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. E aí, muitas das vezes, nós começamos a querer fazer os nossos julgamentos sobre aquilo que nós estamos vendo. Mas muitas das vezes, aquilo que nós estamos vendo é a ponta do iceberg. É de 10 a 20% daquilo que nós imaginamos ser. Não, mas eu pesquisei e eu li bastante jornal. E quem diz que o jornal está te falando a verdade? Então, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que a mídia tenta nos passar, muitas das vezes é manipulado. Muitas das vezes tenta nos dar uma visão que eles querem. Mas, na grande verdade, as forças do bem têm o nome de todos os envolvidos, de todos os culpados, de todos os verdadeiramente criminosos. Principalmente os crimes que se cometem perante as leis eternas do amor e da misericórdia e da paz. E Jesus, como sábio timoneiro que conduz o barco da terra, sabe exatamente quem é cada um de nós e o que nós devemos. E diante de toda essa sabedoria, de todo esse poder, Ele tem como transformar cada um de nós em obreiros do bem no momento mais aprazado. Daí segue que muitos, às vezes, cometem pequenos erros e são pegos a boca na botija, como as pessoas dizem, e arcam com as dívidas mais rápido. Outros tentam enganar multidões, levam mais tempo, porque existe um processo de ajuste kármico do coletivo, e aí todos estão envolvidos naquele processo, caminhando para a perfeição, caminhando para tomarem consciência e entendimento. No dado momento,
Vem a justiça divina e dá a advertência. Ponto final. Começa-se uma nova etapa. E a partir desse momento, aquelas ações deploráveis que as pessoas tomaram, achando que estavam se dando bem, começa a pesar na balança da justiça divina e eles começam então a ter que reparar esses erros. E às vezes de forma dolorosa, porque todos nós somos convidados pelo Pai Misericordioso a seguirmos em direção ao seu regaço. Todos nós somos convidados para seguirmos na direção misericordiosa do amor e da paz que Jesus nos convida sempre a estarmos presentes em nossa existência, captando suas mensagens de amor e de paz. Mas por algum motivo nós nos desviamos do caminho, perdemos a sintonia com essa fonte inexaurível de amor e de paz. Cometemos erros, cometemos enganos, e essa mesma lei de amor e de paz nos convida, talvez de uma forma mais dura, para que nós despertarmos verdadeiramente os valores internos do nosso coração, para adentrarmos um mundo onde reine a paz, a esperança e a fraternidade, e onde todos só saibam fazer o bem. Isso depende de cada um de nós. Depende de cada um daqueles trabalhadores do bem. Hoje temos informações de espíritos que, devido às últimas provações e expiações que passaram na Terra, despertaram. Já com a consciência mais tranquila, já com a consciência mais leve, porque despertaram, e principalmente porque passaram pelas provas e pelas expiações, passaram pelos duros testes. Eles têm melhores condições de auxiliar, têm melhores condições de impor suas ideias, as ideias do bem, as ideias da fraternidade. E aqueles que tentam desviar-se para o caminho do mal, desviar-se para o caminho da perdição, seja ela qual for, terão todos os mecanismos da lei para lhes barrarem a sanha e lhes colocar em uma nova trajetória e um novo caminho. O homem é sempre punido por aquilo que pecou. Na nossa consciência está o mecanismo do ajuste. Na nossa consciência está o mecanismo da nossa correção. Está na nossa consciência, está a base que irá nos despertar para a luz, nos impulsionar para a luz e nos fazermos de nós trabalhadores da luz. Um trabalhador da luz, trabalhador do bem. E é por isso, meus irmãos, que nós vos convidamos a fazer uma grande reflexão sobre o Evangelho que Jesus nos traz, e principalmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos mostra que as dores às vezes são necessárias, mas podem ser evitadas se nós soubermos trabalhar com amor, podem ser evitadas se nós soubermos trabalhar cultivando os bons sentimentos, cultivando a luz do bem e da fraternidade. E com isso, poderemos alimentar nossos espíritos, fortalecer a nossa alma na direção daquela luz que nos alimenta e nos acalma. Reflitamos no amor de Jesus e naquele todo o poderio que Ele tem em mãos, mas nos dar a oportunidade sagrada de fazermos as nossas escolhas, de fazermos as nossas opções, de que lado nós queremos estar. Você quer estar com Jesus? Pegue o Evangelho, leia. Observe se você está praticando. Abra seu coração para o amor, para a paz e para a fraternidade. E siga em frente. Que as luzes do bem vos impulsionarão por todos os caminhos. Por caminhos, por mais ermo que pareça o caminho, por mais cheio de espinhos e cacos de vidros e abismos, terá as mãos de luz do Divino Mestre Jesus te guiando para esse encontro sublime com a sua consciência tranquila. Sigamo-lo. Sigamos essa luz. Por qualquer caminho que tivermos que passar, lá estará Jesus nos esperando. Mas para isso, nós temos que fazermos a nossa caminhada, seguir pelos caminhos necessários ao processo evolutivo. Tenhamos coragem. Vamos iniciar a nossa jornada. Vamos iniciar a nossa caminhada. Dão-lhe a experiência fazendo sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de ser melhor para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que
Motivo não haveria para que, se emendasse, confiante na oportunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. É importante nós entendermos isso aqui. Cada passo que nós damos, cada atitude que nós tomamos, nós vamos ganhando experiência. E a experiência faz a diferença para a gente distinguir o bem e o mal. Para nós sabermos quanto é importante seguirmos o bem e quanto é prejudicial seguirmos o mal. E desse raciocínio, sabermos que temos necessidade de melhorar constantemente, para não atrasar a nossa caminhada. Para evitarmos as fontes que nos conduzem à origem das amarguras, precisamos sintonizar sempre com o bem. Para buscarmos sintonizar com essa fonte sublime de amor e de paz, que nos alimentará a alma com puro néctar que nos fortalece para fugirmos das amarguras, dos desvios do caminho. Então, saibamos fazer o bem, saibamos fazer a caridade. Para que a gente tome cuidado, para que a gente não caia em precipícios, num desvio no caminho reto, para que a gente evite certos atalhos perigosos, é importante que a gente saiba de discernir o bem do mal. Aquilo que é realmente útil para o nosso espírito daquilo que é prejudicial ao nosso espírito. Porque aqueles que ficam confiantes na impunidade, que acham que tudo fica impune, só uma coisa conquistam: o retardamento do seu avanço e, lógico, ficam mais distantes da felicidade futura que os espera. Portanto, todos nós devemos procurar caminhar. Todos nós devemos procurar trilhar os caminhos do amor. Todos nós devemos procurar trilhar os caminhos da paz, da fraternidade e da luz. Porque somente esse caminho da paz, da fraternidade e da luz nos conduz a Jesus. E todo sentimento que leva-nos a achar que seremos impunes, é todo sentimento que nos leva a achar que estaremos livres das peias dos nossos erros, está apenas nos retardando o avanço. Está apenas atrapalhando nossa caminhada para que tenhamos mais dificuldade de se aproximar do bem. Tenhamos mais dificuldade de estarmos nos braços do amor, da paz e do sumo bem. Observemo-nos para trilharmos pelos melhores caminhos. Observemo-nos e vigiemo-nos para que sintonizemos sempre com as forças do bem e, iluminado pelas forças do bem, possamos seguir na direção do Pai de amor e de misericórdia. Onde vós quereis chegar? O caminho que estáis trilhando leva-vos diretamente ao Pai? Sem condenar, mas façamos uma reflexão. O político que desvia dinheiro público, o político que desvia o dinheiro que era para saciar a fome, para amparar o desabrigado, ele terá consciência tranquila quando chegar no mundo espiritual? Acha ele que ficará impune porque aqui ele teve um momento de poder, que ele pôde desviar esse dinheiro e ninguém poderia falar nada, ou ninguém tinha mecanismo para falar nada? Perante a justiça divina, isso não passará impune. Não sou eu que vou determinar, você fez errado, você vai ser punido. São nossos superiores. São espíritos de luz, espíritos que trabalham em nome de Deus, que, em nome de Deus, dão a sentença. E o resgate desses crimes são sempre dolorosos. Pobre irmãos, que ainda não aprenderam a seguir para a luz. Que não aprenderam a seguir rumo à luz. Que ainda não aprenderam a acender a luz da consciência e tornarem-se mais vigilantes diante daquilo que não lhes pertence. Eles são apenas administradores. E como administrador são responsáveis. E como responsável prestaram contas aos homens e a Deus. Não pensem vocês que ficarão impunes eternamente. Tem uma lei muito maior, justa, também misericordiosa, mas ela é inexorável. Você não consegue driblar essa lei. Ela está na sua consciência. E na hora que Deus a aciona,
pelos mecanismos próprios de sua lei, ele diz: paga-se. E aí, é como está no Evangelho: haverá choros e ranger de dentes. Mas a porta daqueles que podem entrar no reino dos céus já estará fechada. Ou seja, aqueles que cometeram os erros, retornem à sua caminhada, reparem seus erros e depois aproximem-se de nós. Quantos irmãos hoje estão nos momentos de dor, de sofrimento físico, moral, espiritual, seja qual for, por pequenos vacilos. Tinha o suficiente e queria mais. Foi ganancioso, foi ambicioso, não teve consciência social. Pobre humanidade. Vós podeis enganar a si mesmos por algum momento, algumas pessoas ou muitas por algum tempo, mas a Deus ninguém engana, e a sua consciência é o tribunal da justiça divina que será acionado no momento certo. Paga-se. E você pagará. Porque assim é a justiça divina. Assim é a vontade de Deus. Que todos os seus filhos se aperfeiçoem. Todos os seus filhos aprendam a amar e respeitarem-se respeitando as leis de Deus e dos homens. A felicidade futura que todos nós almejamos, seja nessa vida, seja no mundo espiritual, só a alcançaremos se soubermos amar, como Jesus nos amou. E Ele nos deixou o convite: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se estamos passando pelas aflições, pelas dores, devemos. Mas também Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nas bem-aventuranças tem o resumo da essência da sua lei, que nos impulsionará na direção do verdadeiro amor do Pai de misericórdia e de luz. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Já cometeu seus erros, já não tem mais oportunidade de fazer o bem, já não tem mais oportunidade de consertar. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que hoje sei, quantos passos em falso teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Mas ainda bem que tomou consciência. Ainda bem que já começou a entender que tem uma lei que é justa e misericordiosa e que nos dá as oportunidades justas e nos cobra também de forma justa. Ainda bem que tomou consciência. E aí, o mal já não tem mais remédio, senão a reparação, senão o recomeço. E aí? Reflitamos na bondade divina, mas saibamos que Deus é justo, misericordioso, e por ser justo e misericordioso, espera que nós nos tornemos também justos e misericordiosos. E para sermos justos e misericordiosos, não podemos cometer determinadas transgressões. E a vida nos traz a força soberana das leis divinas, nos mostrando o caminho que nos conduz à perfeição. Pai de amor e de misericórdia, abençoe todos aqueles que erram. Abençoe todos aqueles que prejudicam-se a si mesmos ao longo da caminhada. Tenha misericórdia, Senhor, por todos aqueles que se enveredam pelo caminho do crime, seja qual crime for. Tenha misericórdia, Senhor, por todos aqueles que ainda não entendem o tamanho do teu amor e da tua misericórdia. Lançai sobre todos nós, Jesus, a bênção do teu amor e da tua luz, para que saibamos, Senhor, seguir sempre na vossa direção, com muito amor no coração e paz na nossa consciência. Contudo, assim como por obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste
reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ao chegarmos no além-túmulo, nós nos depararemos com a verdade. E ali, naquele momento, já tomando as resoluções antes do arrependimento, sabendo que nós erramos, que nós temos que reparar, podemos pedir apoio dos nossos mentores, dos nossos protetores, para nos dar a oportunidade do trabalho. Mas é muito melhor chegar lá com a consciência tranquila do bom trabalho prestado. É muito melhor chegar lá e saber, Senhor, eu pude ser útil, pelo menos por um dia na tua seara. Que essa bênção possa ser multiplicada para que eu tenha força aqui onde estou, de colaborar com os seus servidores, com os seus trabalhadores. E assim, meus irmãos, com o coração cheio de amor, com as resoluções conscienciais das forças do bem, comecemos a integrar as equipes de reparação, de amparo, de socorro, para começarmos a construir um mundo de amor, de paz e de luz, para que na hora de pagarmos a nossa conta, encontremos corações generosos que tenham misericórdia de nós. Pobre humanidade, que ainda se perde nos labirintos das dores e dos sofrimentos. Que despertem para Deus. Que despertem para o entendimento de que a lei de Deus é justa e misericordiosa. E que entendam que, se desviarem-se dos caminhos, encontrarão as dores e os sofrimentos que os conduzirá sobre o suor e a lágrima para o reino do Pai. Trabalhemos. Trabalhemos para que amanhã saibamos conquistar um mundo de luz, um mundo de esperança e de fraternidade. E uma das formas de começarmos a fazer também o bem, de proteger o nosso meio ambiente para nossas próximas encarnações e também para as nossas futuras gerações, coleta seletiva e garantindo a segurança do nosso meio ambiente, do meio que tanto nos ampara, que tudo nos oferece, e que nós negligentemente tanto maltratamos, tantas oportunidades desperdiçamos para desfrutarmos de um mundo mais limpo, mais saudável, para que a nossa vida também seja mais limpa e mais saudável. Como vocês veem, a extensão das forças do bem e os perigos das forças do mal estão em muitos pequenos detalhes. Já pensou nisso? Colaborar com a reciclagem do lixo é uma grande caridade que você faz para o planeta, portanto para você e seus descendentes. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos entender que é importante reciclar. É importante proteger o meio ambiente. É importante despertarmos para Deus e tomarmos consciência das forças do bem que existem já em nós e deixarmos que elas fluam, fluindo cada vez mais nas nossas ações para a redenção da humanidade. Muita paz e que a luz do amor divino possa vir nos fortalecer e nos iluminar, hoje e sempre.